Fala galera, começando mais um Futebol aqui pra vocês, para falar de mais uma rodada de Brasileirão. O jogo entre o Flamengo e o Fluminense, eu acho que tem alguns pontos aqui que a gente precisa mencionar. Já vou falando que o Fluminense conseguiu vencer o Flamengo por 2-0. Eu acho que é um jogo que tiveram dois tempos, o Flamengo foi muito bem no primeiro, o Fluminense foi muito bem e teve muita assertividade daquilo que ele conseguiu produzir na segunda etapa. Mas eu vou comentar sobre essas duas coisas. Antes disso, a gente precisa falar da escalação do Flamengo. O Flamengo ele veio com uma composição um pouco diferente do que foi a partida contra o Bahia, por exemplo. Até porque se a gente pegar o Flamengo, além de ter um compromisso muito importante no domingo, que é a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians, onde ele tem uma enorme chance de chegar à final e até mesmo de vencer essa competição, visto que é o único torneio que o Flamengo tem chance de vencer esse ano, porque a Libertadores já foi. O brasileiro, essa altura do campeonato, também já foi para o saco praticamente. Então, assim, o Flamengo tem a sua principal, vontade, digamos assim dizer, voltada para a Copa do Brasil. Mas enfim, se a gente pegar a escalação que o Flamengo teve nesse último jogo contra o Bahia, onde ele conseguiu ganhar de 2-0, o meio-campo do Flamengo ele foi modificado muito também pela data FIFA. Alguns desses jogadores estavam com as suas seleções, como a Arrascaeta, o De La Cruz, Pulgar, Barella também estavam. Então assim, o Flamengo hoje ele foi com o Alan de titular, o Alan que eu acho que até que ele não se paga o preço que o Flamengo pagou nele. O Flamengo investiu uma grana alta na contratação dele, mas algumas lesões atrapalharam. Mas boa parte das vezes que ele atua com a camisa do Flamengo, de fato, eu acho que ele não aproveita as oportunidades. Hoje, no primeiro tempo, eu acho que ele foi até bem, como a equipe toda. Porém, na segunda etapa, ele vai muito mal. Inclusive, o segundo gol, ele não acompanha a jogada. Mas, enfim, eu vou falar disso para falar daqui a pouco. Antes disso, a gente tem que falar do primeiro tempo. O primeiro tempo, o Flamengo, para mim, ele foi muito superior. Se você pegar os lances, o Flamengo, eu acho que ficou mais próximo de chegar ao gol, porque meteu uma bola na trave, conseguiu ter um número bom de finalizações, conseguiu chutar ao gol. Porém o Fábio não precisou fazer uma daquelas partidas onde ele salva o Fluminense, muito pelo contrário. O Fábio hoje não precisou defender, porque muita boa parte desses chutes ou foram em cima dele, ou então foram chutes fracos, rasteiros, onde ele não teve dificuldade para fazer defesa. Teve essa bola na trave, que eu cheguei a mencionar, mas tirando isso, foram defesas tranquilas ou bolas que acabaram indo para fora, ou então que a própria zaga do Fluminense conseguiu rebater ou interceptar. Então, assim, o primeiro tempo que o Flamengo apresenta um nível de intensidade muito forte. O Fluminense ele praticamente não vê a cor da bola. O Fluminense ele tem muita dificuldade de ficar com a bola devido à alta pressão que o Flamengo faz, toda hora mordendo, toda hora atrapalhando e forçando o erro do Fluminense. O Fluminense que usou a estratégia com uma bola longa para tentar achar o Cauã Elias, mas eu acho que os outros jogadores que estavam perto dele, que podiam fazer essa aproximação, não estavam conseguindo. O Flamengo ele ficava com a primeira bola, ficava com a segunda, ficava com o rebote. Então, assim, uma partida muito boa do Flamengo, embora o Fluminense teve uma ótima chance já no final do primeiro tempo, num pênalti desperdiçado pelo Ganso. Eu acho que o Ganso nem bateu tão mal, eu acho que faltou um pouco de intensidade. Mas assim, o goleiro tá lá para defender, e o goleiro do Flamengo fez uma boa defesa, ele foi pro canto certo. Mas na primeira etapa, eu acho que o Flamengo, no mínimo, ele merecia fazer um golzinho por tudo aquilo que ele criou. E por ele ter ficado mais com a bola, ter se movimentado mais, ter tido as melhores oportunidades. Mas enfim, na segunda etapa muda um pouco de figura. A intensidade que o Flamengo teve no primeiro tempo, quem faz agora é o Fluminense. Eu acho que o Flamengo, além de a intensidade ter baixado um pouco na segunda etapa, até que é normal, porque de fato foi um primeiro tempo bem intenso da equipe do Flamengo. Mas essa falta de intensidade veio junto com uma falta de atenção. Eu acho que o Flamengo entrou um pouco desligado e, além disso, entrou muito espaçado, deu muito espaço em campo. O Fluminense soube aproveitar isso muito bem, principalmente com o Ganso. O Ganso, por mais que ele seja um jogador mais velho, mas ele é um jogador que é muito bom. Ele tem uma qualidade
e visão de jogo que é muito acima da média. Então, com esse espaço cedidos pelo Flamengo, o Ganso foi muito inteligente, ele participa diretamente dos 2 gols do Fluminense. Se a gente pegar o primeiro, ele dá um passe de calcanhar de primeiro, que é espetacular, para o Cauã Elis, onde ele consegue achar o Lima para ele fazer o primeiro gol. No segundo gol, o Martinelli ele toca para o Ares para ele fazer o segundo. Mas assim, para a bola chegar no Ares, foi um cruzamento do Ares não, para a bola chegar no Martinelli, para ele achar o Ares, o Ganso teve que cruzar para o Martinelli. Então assim, ele participa diretamente dos 2 gols, como eu falei, por esses passos que o Flamengo cedeu. Depois disso, o Fluminense só se retranca, porque já estava com o resultado. O Flamengo joga muito bola na área para tentar achar o Gabigol, ou tentar achar qualquer jogador. Depois entra o Michael, chega a entrar o Alexandro, entra o Arrascaeta, o Alexandro voltando de lesão, o Michael também voltando de lesão. Os dois, principalmente o Michael e o Arrascaeta, que estava com a sua seleção nesses 2 jogos pelo Uruguai, os dois estavam fisicamente não 100%, não puderam render seu melhor. Mas é isso, um jogo onde o Fluminense, na sua proposta, por mais que eu acho que ela não tenha sido muito bem executada, mas o Fluminense, naquilo que ele produziu, ele teve mais assertividade do que o Flamengo. O Flamengo, acho que se tivesse mais qualidade no passe e na finalização, poderia sim ter feito um gol, talvez até buscado a vitória, ou pelo menos um empate. Mas é isso, o Fluminense ele foi mais assertivo naquilo que ele produziu. O Flamengo, por mais que esse resultado acho que incomode o torcedor, mas o Flamengo fez um bom primeiro tempo, fez um primeiro tempo de intensidade. Eu acho que deu um pouco de azar, mas uma segunda etapa muito fraca, com muito espaço. Mas eu acho que o Flamengo também está muito voltado para a Copa do Brasil. O brasileiro já foi de berço mesmo. Mas é isso, galera. É uma vitória muito importante para o Fluminense. Até porque se o Fluminense perdesse ou empatasse hoje, ele entrava na zona de rebaixamento, porque o Corinthians ganhou o seu jogo em casa contra o Atlético Paranaense. Então, nesse momento, o Fluminense fica aí fora da zona. Mas é isso, eu quero saber a opinião de vocês. Não esqueçam de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo o que vocês acharam do jogo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, galera!